Vamos ler o Evangelho segundo João. Vamos ler o capítulo 9, do versículo 19 ao 23. Que agora os irmãos possam desligar os seus celulares, possam se desligar de tudo que possa tirar a nossa atenção. Esse momento agora realmente da gente meditar na palavra do Senhor, se entrega realmente a Ele. Sei que agora é um momento que dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de transitar, mas esse momento vai passar. Se você repreender em nome de Jesus, vai passar e você vai ficar aqui para receber o que Deus tem para derramar na tua vida essa manhã. Amém? Oh Deus, Senhor, meu Pai, que Tu possas usar o Teu Filho, Senhor, esta manhã. Não seja o Teu Filho a falar, Senhor, mas que seja o Senhor, Pai. Que Tu venhas preparar, Senhor, os nossos corações para recebermos de Ti, Senhor. Que Tu possas reinar neste lugar, Senhor. Que Tu possas, Senhor, falar, Senhor, com a Tua igreja, falar com o Teu povo, Senhor, falar conosco, Senhor, porque carecemos de Ti, Senhor, carecemos de Ti, Pai. Que Tu venhas reinar entre nós, Pai. Amém. Diz assim o texto: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos, o Evangelho segundo João, capítulo 20, vamos ler do 19 ao 23. João. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não serão perdoados. Amém? Amém. A palavra missão, ela no latim, ela significa enviar. Então, Jesus, quando ele veio ali aos discípulos, e ele soprou do Espírito Santo de Deus, ele enviou. Ele enviou os seus discípulos para essa missão, para essa caminhada. Esse texto nos relata a aparição de Jesus aos discípulos e a ordenança que ele deu a eles do ide. Jesus apareceu para os seus discípulos e deu a eles uma missão de ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Mas nós vemos aqui que não foi qualquer aparição. Jesus, ele já havia caminhado junto com os discípulos, ele já havia estado com ele muitas outras vezes, mas naquele momento eles viram um Jesus ressurreto. Eles viram a palavra de Deus se cumprir. Eles viram um Jesus que estava agora ressuscitado, que havia morrido e havia ressuscitado no terceiro dia e agora aparecia para eles. Para que se cumprisse a palavra de Deus, para que as Escrituras se cumprissem. Quando lemos o versículo 19, o texto fala para nós, se vocês voltarem ali no versículo 19, vocês vão ver, as portas se encontravam trancadas. As portas estavam trancadas, eles estavam dentro daquela casa com temor e com medo dos líderes judeus, o que eles poderiam fazer com eles se achassem eles naquele lugar. Então eles se encontravam ali completamente trancados e protegidos. Então, amados, nós lendo esse texto, o que nos passa? O que passa ao nosso coração? Que a gente vê nesse versículo que Jesus, ele passou. Jesus, ele atravessou aquelas portas que estavam trancadas. O texto não diz que então os discípulos abriram a porta para que Jesus entrasse. Não. Jesus, ele entrou, ele transpassou as portas, porque agora ele tinha uma outra missão. Agora ele já era ressurreto. Ele não era aquele Jesus de carne que caminhava com eles. Mas agora ele era o Filho do homem, do Salvador, que vinha para reinar a eles, que vinha soprar o Espírito Santo de Deus a eles, para que se cumprisse tudo que ele havia pregado através da sua palavra. Tudo que estava escrito aqui para que se cumprisse. Isso deixa claro para nós a transformação que ocorreu no corpo de Jesus ressurreto. Agora um corpo já ressurreto. Esse mesmo Jesus que a gente busca hoje.
Esse mesmo Jesus que a gente serve hoje, Ele está aqui nesse lugar, Ele reina entre nós. Por isso que nós o buscamos, porque Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto, como muitas religiões pregam e servem a Deus mortos. Não. Se a gente for lá, aonde Jesus foi enterrado, o corpo dele não se encontra lá. Porque Jesus, Ele está vivo. Ele está no meio de nós. Algo interessante que o texto nos mostra é o amor e o cuidado que Jesus teve com seus primeiros discípulos, os que seguiram a Ele. Jesus, Ele tinha amor pelos seus discípulos. Ele tinha prazer em estar com eles. Ele protegia eles. E agora, para que a palavra dele se cumprisse quando ele disse que ele ia, mas que ele voltaria e que mandaria um consolador, isso estava sendo feito. Isso estava sendo realizado naquele dia. Algo que fica claro para nós é que Jesus cuidava dos seus. E Ele continua cuidando dos seus. Glória a Deus, aleluia. Jesus faz em sua aparição aos discípulos a mesma saudação de todos os dias. Todos os dias, quando Ele aparecia para os discípulos, Ele dizia: a paz seja com vocês. Só que eu tenho certeza, queridos, que naquele momento foram as palavras mais bem-vindas que aqueles homens podiam escutar. Imagina você no teu quarto, no teu secreto, clamando, morrendo de medo de perseguições ou de algo que te possa acontecer, e Jesus vem para você e diga: a paz seja convosco. Eles ficaram alegres quando eles ouviram aquilo. Eles receberam aquela palavra com amor. Talvez no coração deles, eles estivessem esperando que Jesus a palavra fosse cumprir. Mas talvez pela postura que eles tiveram, quando eles viram o momento da crucificação e eles correram, eles temeram. Talvez naquele momento eles achassem que Jesus viria para ele para repreendê-los. Jesus viria repreender eles. Por que vocês correram? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês não ficaram do meu lado? Mas não foi essa a postura de Jesus. Jesus veio para eles em amor. Jesus veio para eles em graça. Jesus, quando esteve no meio deles, não veio para repreender. Naquele momento que Jesus veio, não veio para trazer repreensão alguma. Pelo contrário, Deus apareceu para os seus discípulos para dar a eles uma missão. Glória a Deus, aleluia. Para dar aos seus discípulos uma missão. Jesus apareceu para encorajar o coração deles, para dizer que a paz fosse com eles, para que eles se sentissem seguros, para que eles se sentissem fortalecidos, para que eles não se sentissem sozinhos, mas que eles soubessem que a paz estava sobre eles e que eles então passariam a ter uma missão. Jesus vinha entregar aos seus discípulos uma missão. Jesus deixou claro para eles que aquela missão que eles estavam fazendo, quando Jesus caminhava com eles, aquela missão não havia acabado. Eles iriam continuar em missão. Eles iriam continuar no ID. E agora, sem Jesus, mas com o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi soprado na vida de cada um deles. No versículo 21, Jesus repete a saudação: paz seja convosco. E acrescenta aos seus discípulos uma ordenança. Lá no versículo 21, nós vemos que além dele ter dito a saudação de sempre, ele acrescenta uma ordenança aos seus discípulos. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora Jesus estava enviando os seus discípulos, enviando eles a pregar, enviando eles a anunciar, e enviando eles a converter pessoas, para que vidas fossem transformadas, para que vidas fossem alcançadas. Missão esta, igreja, que é válida até os dias de hoje. Essa missão não acabou naqueles homens, não acabou naqueles discípulos, continua até hoje. Essa continua sendo a obrigação de cada um dos discípulos do Senhor. E nós somos discípulos do Senhor. Então essa obrigação continua, essa mesma ordenança continua sendo válida até os dias de hoje. Sim, amados, responsabilidade da igreja. Sim, responsabilidade da igreja. Mas responsabilidade de cada um de nós que somos cristãos. Também temos a mesma responsabilidade de ir, de pregar o Evangelho, de ir, de anunciar as boas novas. A obrigação não é só da igreja. A obrigação não é só do pastor, não é só dos presbíteros, dos missionários, não. Mas é de todo cristão. Todo cristão tem esse chamado. Todo cristão tem que cumprir esse ID. A cada um de nós, Deus deixa a mesma ordenança do ID
e pregai o evangelho a todas as criaturas. Aonde você estiver, meu irmão, Deus quer usar você. Glória a Deus. Aonde você se Aleluia. encontrar, minha irmã, Deus quer te usar. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes. Ah, pastor, mas eu não trabalho, eu não faço nada. Faz, irmã. Você não vai à Dênia, você não vai a amigos, você não vai às compras. Lá Deus quer usar você. Você não faz um curso, você não faz algo. Lá Deus quer usar você. Deus quer nos usar em todos os lugares. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele nos escolhe. Não somos nós que escolhemos aonde Deus quer nos usar. Não. Ele que escolhe aonde Ele coloca cada um de nós, aonde Ele envia cada um de nós e como Ele quer usar cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, todos temos que cumprir o ID. Isso é algo que tem que ficar claro para nós essa manhã. Ah, pastor, isso não é para mim, não. É, meu irmão, isso é para você. Ah, pastor, isso não é para mim, não. É para você, minha irmã. É para você. É para todo o povo de Deus. Se você é um cristão, se você segue, se você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem a ordenança de cumprir o ID. A igreja exerce o bom testemunho. A igreja, no seu papel, ela exerce o bom testemunho. Como? Formando discípulos, edificando a casa do Senhor, edificando o templo, criando raízes e espalhando. Como? Espalhando congregações. Você tem a tua igreja, ela está firme, ela está enraizada, ela vai espalhar. Ela vai espalhar pelos 4 cantos da terra. Aonde tiver necessidade, a tua igreja vai enviar. Vai enviar missionários, vai enviar evangelistas, vai enviar. Você não duvide disso, porque Deus tem projetos para a sua igreja também, para a noiva dele. Como vemos, se vocês abrirem lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. Vamos fazer hoje aí uma maratona bíblica, hein? Vamos descolar as páginas da nossa Bíblia. A gente tem que manusear essa espada bem manuseada. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então todo mundo. A palavra de Deus tem que ser pregada a todo mundo, em todo mundo, nos 4 cantos da terra. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Como ela vai ser anunciada? Através de cada um de nós, através da igreja dele, através de cada um que cumpre esse ID. Outra tarefa da igreja é de proclamar Jesus como Senhor e Salvador. A gente está aqui neste lugar para proclamar para as pessoas lá de fora que Jesus é o Senhor e Salvador. As pessoas têm que entrar aqui e tem que ser essa mensagem que elas ouvem, tem que ser essa certeza que tem que estar no coração delas. Muitas coisas aqui podem ser ditas, muitos hinos podem ser entoados, mas o que elas têm que ter no coração dela é que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. O que vai salvar cada uma das vidas é Jesus. É Jesus fazendo morada, é Jesus fazendo habitação. É Ele que salva. Não é religião alguma, mas é Jesus. Ele é o caminho. É Ele que leva a salvação. É Ele que leva ao Pai. Não há outro caminho, só Ele leva ao Pai. A igreja precisa, outra coisa que a igreja precisa fazer é levar os pecadores a abrirem os seus corações e a deixarem Deus fazer morada. Nós, como igreja, nos reunimos neste lugar com essa tarefa de receber os pecadores, de amar os pecadores, de servir aos pecadores e de colocar no coração deles a necessidade que eles abram os corações para receberem Deus como Senhor e Salvador. Dizer para eles que eles têm que abrir o coração deles para Deus fazer morada, para Deus fazer habitação. Através da palavra, dizer para eles que eles são templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus quer fazer morada dentro deles. Amém. Deus não faz morada em lugares físicos. Deus está nesse lugar? Está. Deus habita nesse lugar? Sim. Enquanto nós, os adoradores dele, nos encontramos aqui. A palavra dele diz que onde 2 ou mais estiverem, lá ele vai estar. Se os adoradores não estiverem nesse lugar, o Espírito de Deus também não, Deus também não. Porque nós somos templo dele. Ele não habita em lugares físicos. Ele não habita em construções feitas por homem.
Ele habita na construção que Ele Glória fez, a Deus, na aleluia. construção que Ele construiu. É verdade. Algo que Ele fez Glória. perfeito, algo que Ele fez à imagem, à semelhança dEle. Aleluia. E esse processo ocorrerá através do arrependimento e da fé. As pessoas que entram neste lugar, elas têm que ser levadas ao arrependimento. E elas têm que ser levadas a ter fé. Arrependimento do quê? Das velhas práticas, da vida velha. Fé em quê? Fé nas pessoas que estão aqui pregando? Fé nas pessoas que estão louvando? Não. Fé em Deus, fé em Jesus, fé no Salvador. É isso que nós temos que passar para essas pessoas que entram aqui. Elas têm que receber isso de nós. Abra sua Bíblia, queridos, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos 17, 30. Irmãos, é importante que a gente esteja lendo a Bíblia, é importante que você marque, que você anote essas coisas, para que Deus continue falando com você durante a semana. Para quando você for lembrar e meditar na palavra de Deus, você está buscando. Aquilo que foi dito. Aquilo que foi dito está aqui. Por isso que eu gosto de sempre estar trazendo referências. Para que vocês vejam que está tudo na palavra de Deus. É tudo palavra de Deus. O crente tem que viver a palavra de Deus. Dentro do crente tem que ter a palavra de Deus. É isso que nos mantém de pé. É isso que nos alimenta. Esse é o alimento genuíno que nos mantém de pé. É a palavra de Deus. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Hoje ninguém mais que se encontra aqui, ninguém mais que vem na casa do Senhor, está em ignorância. Já tem recebido a palavra, já tem se alimentado da palavra, já tem conhecimento da palavra. Então elas vão levar aos arrependimentos dos seus pecados, elas têm que se converter desses pecados. Elas têm que ter a sua vida transformada. E assim a gente vai impactar. Como foi dito aqui de manhã cedo. Não adianta se a gente tem uma vida toda torta, uma casa toda torta. A gente não vai ser usado, Deus não vai poder nos usar. Porque aquele irmão vai olhar para nós e não vai ver Deus, não vai ver o Espírito Santo, não vai ver nada, não vai ver transformação. Então é por isso que nós temos que nos arrepender. Esse arrependimento, essa mudança tem que partir de nós. Tem que partir dos que estão aqui dentro da casa do Senhor. Nós temos que ter esse arrependimento no nosso coração. Nós temos que ter o desejo dessa mudança e dessa transformação. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo foi para nós um modelo de plantador de igrejas. O apóstolo Paulo, por onde ele ia andando, ele ia abrindo igreja. Ele ia juntando um povo. Ele ia colocando ali um povo unido. Ele ia falando dessas coisas. Olha, meu irmão, você tem que se arrepender. Olha, meu irmão, você tem que deixar Deus fazer morada no teu coração. Olha, meu irmão, você tem que mudar a sua vida. Olha, meu irmão, abre o teu coração para Deus fazer morada. Aonde ele ia passando, ele ia juntando o povo. E essas coisas iam sendo trabalhadas no coração dos que se ajuntavam ali. O apóstolo Paulo foi para nós também um grande evangelista. Aonde ele ia, ele estava vivendo aquele evangelho. Ele não estava preocupado como é que ia ser, como Deus ia suprir. Ele não estava preocupado com essas coisas. Ele abria uma tenda, ele abria um lugar, e ele ia partindo para outro, para continuar aquela obra. Ele sabia que Deus ia enviar homens e mulheres capacitadas para manter aquele lugar, e aquela tenda que foi aberta ia ser largada. Porque ele sabia que Deus estava em todas as coisas. Ele sabia que a palavra de Deus ia se cumprir. Vamos lá na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 17. Vamos ler do versículo 17 ao 21. Romanos, capítulo 15. Vamos ler do versículo 17 ao 21. Amém? Todos encontraram? Portanto, por estar unidos com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se orgulhava não das coisas que ele fazia,
mas das coisas que Deus fazia através da vida dele. Essa tem que ser a nossa conduta. Quando nós nos colocamos no reino, quando nós nos colocamos nesse trabalho, nós temos que nos orgulhar do nosso trabalho? Sim. Mas não porque nós fazemos alguma coisa, mas porque Deus nos usa para fazermos alguma coisa. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus. Então Paulo sabia que todas essas coisas eram feitas por intermédio de Deus e por intermédio do Espírito Santo. Era ele que operava todas essas coisas. Era ele que dirigia, era ele que conduzia a vida do apóstolo Paulo. E é assim que tem que ser na nossa igreja, irmão. É assim que tem que ser na nossa vida. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É ele que tem que nos conduzir. É ele que tem que conduzir a igreja dele. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tem anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares aonde ainda não se falou de Cristo. Isso é outra coisa que nós temos que ter no nosso coração. Deus nos chama para ser pescadores, mas Deus quer que a gente lance redes em alto mar. Jamais vocês vão me ver aqui incentivando ninguém. Meu irmão, se você tem alguém que você conhece, que já vai à igreja, que ele já tem a igreja dele, amém, irmãos. Deixa o irmão onde ele está. Ele já está recebendo alimento, ele já está sendo tratado. Deus nos chama para lançar redes em alto mar. Ele diz aqui, deixa bem claro, ele fazia questão de ir em lugares aonde não havia gente pregando. Glória a Deus. Então essa tem que ser a nossa postura. A gente não tem que ser pescador de aquário. Pescar em aquário é muito fácil. É igual no Brasil, tem muitos lugares, tem peixe pago. Os peixinhos ficam ali dentro do tanque morrendo de fome. Você pode jogar o anzol até puro, que ele morde o anzol. É igual pescar no aquário. Agora os peixinhos estão lá dentro, você vem com a redinha? Não. Deus nos chama para algo maior. Deus chama para ser pescador de alto mar. Para jogar rede em mar aberto. Aonde ninguém quer ir. Aonde ninguém tem anunciado. É lá que Deus quer colocar você. É lá que Deus quer te usar. Glória a Deus. É lá que Deus vai colocar aí de ti o melhor dele. E você vai fazer isso. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele, o verão. E os que não tinham ouvido falar sobre ele, os entenderão. Essa é a essência. Para que nós vamos pregar para quem já conhece? Para que nós vamos pregar para quem já tem ouvido? Não, nós temos que pregar para os que não conhecem, para que eles venham a conhecer, para que eles venham a compreender. Se eles já estão ouvindo, eles estão compreendendo. Se eles não estão compreendendo, o Espírito Santo vai fazer compreender, porque eles já estão em algum lugar. Deus já levou eles para algum lugar. Agora nós temos que pegar os que estão fora. Nós temos que ir em alto mar fazer essa pesca. Amados, temos que perseverar no ID. O ID não é fácil. O ID não é fácil. O ID requer transformação, requer mudanças em nós, requer muitas vezes nós abrirmos mão das nossas vontades, do nosso desejo, abrirmos mão da nossa carne, precisa ser mortificada. Mas para a gente realizar esta obra, há um detalhe importante. Essa obra tem que ser feita, primeiro, no Senhor. E segundo, ela tem que ser feita com compaixão e muita misericórdia. Em amor que a gente leva o Senhor Jesus. Jamais a gente pode chegar para evangelizar para uma pessoa em arrogância, sem amor. Ó, irmão, tua vida está toda errada. Tu é um miserável, meu irmão. Você tem que mudar, tu vai para o inferno. Não. Irmão, eu te amo. Eu quero te apresentar um Deus vivo. Um Deus que mudou a minha vida. Deus, um dia eu era como você. Glória, mas Deus fez coisas novas na minha vida. Eu quero te apresentar esse Deus. Eu quero mostrar para você que esse lugar onde você está não é o teu lugar. Que Deus tem um lugar para você. Eu quero te levar até esse lugar, irmão. Vem comigo. Mas como? Em amor. A correção tem que ser feita em amor. O evangelho tem que ser pregado em amor. Jamais nós vamos conseguir converter pessoas acusando os seus defeitos, colocando o dedo nas suas feridas. Não. É verdade. Deus nos chama para tratar. Deus nos chama para amar. Deus nos chama para cuidar dessas pessoas.
para termos misericórdia, para termos compaixão dessas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas. Como é que nós vamos levar alguém? Nós temos um grande defeito, principalmente o pastor. O pastor fala muito, deixa ninguém falar. E alguns cristãos vão pegando esse defeito também. A gente tem que aprender a ouvir. Se a gente quer converter alguém, a gente tem que ouvir. A gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que se apresentar para as pessoas, conhecer elas, o que elas estão passando, o que elas têm vivido. Depois a gente ouvir bastante, depois a gente conhecer bastante aquela pessoa, aí nós vamos ter informações. Informações para entrar com o Evangelho, para entrar com amor, para entrar com remédio no coração deles. Mas é através do amor, é através da misericórdia. Vivendo o mandamento de Deus. O principal mandamento de Deus se resume não só amar o teu próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Como é que nós vamos chegar para evangelizar um próximo sem amar ele, sem compreender o que ele está passando, sem sentir os sofrimentos que eles sofrem, sem nos compadecer do que eles têm passado? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que servir o nosso próximo. O cristão tem que aprender que Deus colocou cada um de nós aqui, não para a gente ser servido, mas para a gente servir. Para a gente servir. Deus nos chama para servir. Temos que ter compaixão pelo próximo. Deus nos chama para termos compaixão. Se você não tem tido compaixão, Deus quer colocar no teu coração essa manhã. Quer te encher de compaixão. Quer te encher de amor pelo próximo. Aquele vizinho que você fala, muitas vezes a gente tem que vigiar o que a gente fala. Muitas vezes o cristão tem que vigiar o que fala. É verdade. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente vê alguém e diz assim, isso aí não tem mais jeito. Quem somos nós para dizer que alguém não tem jeito? Se Deus veio para todos, se Ele enviou o Filho amado dele para todos, todos têm jeito. Até aquele vizinho que a gente pensa que não tem jeito, tem jeito. É esse que Jesus quer que você fale do amor dele. É esse que Jesus quer que você sirva. É esse que Jesus quer que tu lave o pé dele. É esse que Jesus quer que você ouça ele. Ah, pastor, mas aquele vizinho, ele fala mal de mim. Ele trama contra mim. É esse que Deus quer que você ame. É esse que Deus quer que você ouça. É esse que Deus quer que você convide a tua casa, que você convide para vir aqui. Meu irmão, Deus tem algo para usar na tua vida, mas você tem que deixar Deus trabalhar. Você tem que deixar Deus trabalhar no teu coração. Temos que estar atento às necessidades do próximo. Como é que nós vamos pregar? Como é que nós vamos anunciar se a gente nem sabe o que o nosso irmão está precisando? Às vezes pessoas que estão do nosso lado, a gente não sabe o que ela tem passado. Ela não sabe o que ela tem necessitado. A gente não sabe. Muitas vezes a gente nos apresenta, sabe como assim? Ô irmão, Deus te abençoe. Graça e paz. Como é que tá? Tá tudo bem, né? A gente já fala assim, tá tudo bem, né? Não deixa nem o irmão dizer que tá mal. A gente já fala que tá tudo bem. O irmão, não tá nada bem, mas ele já disse que tá tudo bem. Não, irmão, como é que tá? Aí você espera o irmão dizer como é que tá. Né? A gente é muito assim, né? Como é que tá, irmão? Tudo bem, né? Oh, glória a Deus. Tá tudo na graça, né, irmão? Oh, glória a Deus. Pronto, o irmão já não pode dizer mais nada. Você já disse que está na graça, você já disse que está tudo bem, o irmão já fechou o coração dele. A gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que aprender a saber a necessidade. Mas verdadeiramente, como é que você está, Arthur? Quero saber da tua vida. Vamos sentar para conversar. Não, mas não é assim. Arthur, vamos marcar um dia. Um dia, que dia é esse? Ele precisa agora, ele precisa hoje. Não é que você está precisando de nada, não, irmão. Peguei só um exemplo. A gente tem essa necessidade. Ah, vamos marcar um dia. Não, irmão. Eu quero marcar esse dia com você hoje. Eu quero conversar com você hoje. Eu quero te ouvir hoje. Essa tem que ser a nossa postura. É assim que a gente tem que nos apresentar. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, vamos ler do versículo 33 ao 35. Lucas, capítulo 10, versículo 33 ao 35. Amém? Eu não vou ler, porque esse texto todos nós conhecemos. É só para que vocês tenham ele anotado. Esse é o exemplo que Deus espera de nós. Aquele homem que passava, o samaritano, que estava viajando, ele foi o que prestou socorro.
Ele foi o que parou. Ele foi o que deixou a caminhada, deixou a viagem dele, talvez, tenha até retornado para trás. Para voltar, para procurar uma pensão em algum lugar onde ele fosse colocar aquele ferido. Ele foi o único que parou ali para tratar aquela ferida. Deus nos chama para ser assim. Para parar o nosso tempo. Para deixar alguns prazeres nossos. Para estar em prol do irmão que está precisando. Largar a nossa casa. O que tem roubado o nosso tempo? O que tem tirado de nós esse desejo? Porque a gente muitas vezes corre tão apressado para casa. Por que os nossos afazeres nos tomam tanto tempo? Temos que estar atentos a isso. O que tem roubado o nosso tempo? O que tem nos impedido de ouvir o nosso irmão? Tem nos impedido de fazer uma visita ao nosso irmão? O que tem nos impedido de orar pelo nosso irmão? O que tem nos impedido? É isso que a gente tem que ter no seu coração. O que tem nos impedido a ser como os samaritanos? A ver uma pessoa que está padecendo, que está precisando, parar. Mas estou indo ao mercado. Amém, vai depois. Óbvio, alguns compromissos a gente não pode deixar. A gente tem trabalho, a gente tem alguns horários que a gente tem que estar lá marcando ponto. Eu entendo. Alguns rendezvous que são marcados, a gente tem que ir lá. Eu entendo. Mas e os outros? E o outro tempo? Quando a gente está passeando, quando a gente está fazendo outras coisas. Será que a gente tem feito como esse samaritano? Será que a gente para a nossa vida? Será que a gente para as nossas vontades, os nossos desejos, para estar abençoando o próximo? Jesus, em sua caminhada, ele nos mostrou bem como devemos fazer o ID. Jesus, na sua caminhada, aonde ele ia, se havia pessoas necessitadas de uma cura, Jesus curava. Jesus, ele continuava caminhando. Se havia necessidade de alguém ser alimentado, ele alimentava. Jesus, na sua caminhada, ele ia caminhando. Se ouvia alguma pessoa que precisasse de um ensino, Jesus ensinava. Glória a Deus, aleluia. É assim que nós temos que fazer, irmão. Nós temos vindo aqui essas quartas-feiras para aprender de Deus. Para quando alguém carecer, como aquele eunuco, carecer, olha, irmão, eu sei um pouquinho, eu te explico. Vamos sentar junto aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir e vai nos levar nessa caminhada. Você vai ensinar. O irmão está enfermo? Irmão, eu não sou presbítero, não. Nem tenho aqui óleo ungido. Mas eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador. E eu creio que através da oração do justo, ele vai ouvir. E nós vamos orar agora e você vai ser curado em nome de Jesus. Porque quem cura é Jesus. Então, se você tiver essa postura, você vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Jesus nos chama também para alimentar. A gente tem que alimentar o próximo. Se a gente sabe que alguém tem carecendo, a gente tem que alimentar. Muitas vezes a gente se encontra aqui e diz assim, mas na Suíça não tem disso. Tem. Foi quando que a gente estava no mercado, amor? Foi ontem? Sexta-feira nós estávamos no mercado, tinha lá uma mulher pedindo dinheiro. Ela estava pedindo dinheiro, estava na Suíça. Eu moro em Murrá. Estava pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro porque ela estava com fome, porque ela estava passando necessidade. Graças a Deus, Deus já moveu, uma senhora saiu, ajudou ela, perguntou se ela estava procurando emprego. E a moça, não sei qual foi o término da conversa, ela vai dar um emprego, alguma coisa. Mas a gente vê que muitas vezes, a gente tem pessoas aqui que também estão carecendo. Pessoas que estão nessa terra que também carecem desse alimento. E Deus nos chama para entregar esse alimento. Amém? Quantos estão aqui recebendo, que ainda estão aqui comigo ainda? Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Então devemos colocar o amor ao próximo em prática. Se você quer exercitar o teu ministério, se você quer exercitar o teu chamado, coloca o amor em prática. Sem amor nós não podemos fazer nada. Sem amor nós não vamos mudar nada. Sem amor nós não vamos transformar nada. É pelo amor que as pessoas são transformadas. Queridos, é através das nossas atitudes e das nossas ações que o Evangelho ganha credibilidade diante do mundo. Se nós temos boas ações, se nós temos boas atitudes, se nós somos referência do que nós temos vivido aqui no domingo, lá fora, o Evangelho que a gente prega e o Evangelho que a gente anuncia, ele ganha credibilidade. As pessoas começam a ver a diferença.
As pessoas começam a olhar para você de forma diferente. As pessoas começam a olhar para você e a desejar. Eu quero o que ele tem. Ele tem algo diferente que as outras pessoas aqui não têm. Vai levar ele a esse desconforto. A ponto dele chegar em casa e começar a pensar em você. Mas o que aquele irmão tem? O carrinho que ele para aqui na empresa é o mais velho. Os pneus já estão ali careca, que só a graça para ele andar. Mas ele tem algo diferente que eu quero. O irmão aqui no trabalho não tem brilho nenhum. Não briga com ninguém, não discute com ninguém. Todo mundo pisa em cima dele, o irmão está sorrindo. O que esse irmão tem que eu quero? Ele vai ficar em casa pensando, você vai gerar incômodo no coração dele. Você vai gerar no coração dele desejo dele começar a pensar o que leva você a ser diferente. Ele vai começar a ver que há algo diferente em você que falta na vida dele. Algo que ele vai ver que nada tem completado. Nem o carrão importado que ele compra, nem as viagens que ele faz, nem o dinheiro que ele trabalha e manda para o país dele, eu não sei. Eu não sei como essa pessoa tem levado a vida dela. Mas ela vai ver que você tem algo de diferente na tua vida, que é o que está faltando na vida dela. Ela vai olhar para a tua vida e vai ver que tem na tua vida algo que vai completar a vida dela. Ou esse algo que tem em nós, que eles carecem. É o amor de Deus. É a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É isso que as pessoas lá fora estão carecendo. E nada vai suprir esse vazio, senão o que tem dentro de nós que nós podemos dar. Dá gratuitamente. Dá em amor, dá em compaixão, dá em alegria. Esse tem que ser o nosso desejo, o nosso trabalho, aonde quer que a gente vá. Evangelho este que prega e anuncia um Salvador, cujo seu amor transforma pecador em adorador. Esse é o Salvador que a gente serve. Um Salvador que pega um pecador, que pega algo que é imundo, algo que é sujo e transforma limpo. Como a gente cantou no louvor. O sangue dele limpa, purifica e nos transforma. E nos tira de um lugar para outro. Onde nós adorávamos ao diabo, onde nós servíamos ao diabo, onde nós éramos imundos, onde nós éramos trapo. E nos transforma em adoradores. Em adoradores. É isso que nós somos, adoradores. Deus nos transformou em adoradores. Os nossos lábios têm que adorar, adorar, adorar continuamente, meu irmão. Adore, adore, adore aonde você estiver. Não deixa para adorar só no domingo, não. Quando o ministro de louvor está ali em cima. Não. Adora na tua casa. Adora no teu trabalho. Eu costumo aqui ainda dizer, aqui é tão bom esse país, nos dá tanta liberdade, que os que têm o dom do Espírito de orar em línguas, ora em língua no teu trabalho, meu irmão. Às vezes o cidadão que está do seu lado é árabe, é judeu, é albanês, é português, ora em línguas, ele não vai entender, mas vai receber. Vai receber. Quando a gente entra no nosso trabalho, a gente tem que entrar em oração. A gente tem que representar no nosso trabalho que nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo. E as pessoas têm que ver luz aonde a gente estiver. Então adore no seu trabalho. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha não é de Deus não, meu irmão. Se você quer ser um verdadeiro adorador, tira a vergonha do teu coração. Joga a vergonha de lado. Glória a Deus. Precisa jogar a vergonha de lado. Adoradores que amam a Deus, mas principalmente amam ao seu próximo. Porque o teu próximo é criatura feita por Deus, é criatura formada por Deus, é imagem e semelhança de Deus. Que o processo fez ele se desviar, o processo danificou essa cópia, mas Deus vai restaurar ela. Através da tua vida, através da minha vida, através da igreja do Senhor. Amém? Na primeira epístola de Pedro 2, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma.
A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Os nossos inimigos podem se levantar contra nós com acusações, mas nada ele vai encontrar em nós que bote a nossa conduta em questão. Porque ele vai ver em nós um verdadeiro adorador. Ele vai ver em nós o Espírito Santo de Deus que habita. Ele vai ver em nós que nada eles vão poder nos acusar, porque a gente faz diferença. A gente se encontra aqui, a gente se reúne no meio dos pagãos, mas nós não pertencemos aqui. A nossa pátria, ela é outra. A nossa pátria é uma pátria celestial e está nos céus, não está aqui. Então nós estamos aqui, temos que fazer a diferença. Nós não podemos nos contaminar com os costumes e com as coisas desta terra. Deus nos mantém separados dessas coisas, para que as pessoas vejam a diferença. Você foi levantado para fazer a diferença. Você tem que incomodar mesmo. Tem que incomodar. A pessoa tem que chegar, tem que se sentir constrangido quando você chega. Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que ser uma pessoa chata, inconveniente. Não, meu irmão. Eu estou dizendo para você que você tem que ser um servo de Deus que resplandece a imagem e a semelhança de Deus. E aonde a luz não há treva, aonde a luz não há escuridão, aonde há verdade não há mentira. É isso que eu estou falando para você essa manhã. Queridos, para encerrar, eu gostaria de ler mais uma vez com você os versículos 22 e 23 do texto-chave, filha. Ah, qual é o texto-chave? Já vou dizer. João 20. É para mim ver se você está atenta, filha. Nós vamos ler o 23, o 22 e o 23. Alguém que tenha uma voz aí de trovão, que possa ler para mim, por favor. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Amém, irmão? Esse mesmo sopro, Deus soprou na tua vida. Amém. Deus soprou na minha vida. Deus soprou na igreja dele, quando nós dissemos a ele que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então esse mesmo poder, essa mesma autoridade que você tem, que os apóstolos tinham, você também tem. De perdoar, de abençoar, de curar, de libertar, de ensinar, de transformar e de principalmente de mostrar qual é o caminho. Esse mesmo sopro foi dado sobre você. Esse mesmo Espírito Santo habita dentro de você. Habita dentro da igreja do Senhor. Habita no meio do povo, dos que o buscam em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador, esse espírito está dentro de você. E ele vai te dar poder e autoridade para anunciar o evangelho. Porque Deus vai fazer de você um instrumento. Deus vai fazer de você um vaso. Então, igreja, que possamos andar e viver segundo esse Espírito. A nossa vida, a nossa caminhada tem que ser segundo esse Espírito. A nossa casa tem que andar segundo esse Espírito. A nossa família tem que andar segundo esse Espírito. A nossa vida tem que andar segundo esse Espírito. Deus nos chama esta manhã para andar segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Vamos agora passar para o momento da Santa Ceia.